esse estudo dirigido, né, que a gente está fazendo aqui no nosso curso de pós-graduação. Isso, vocês já estão mais espertos do que eu, né? Vamos colocar todo mundo presente, né, para a gente registrar a presença de vocês, tá? Eu acho que vale a pena avisar que nós recebemos recentemente da reitoria, né, as chefias, né, nós recebemos uma solicitação que até o dia de hoje, né, todos os departamentos têm que enviar para a reitoria uma lista, uma tabela, né, com todas as atividades EAD que os professores daquele departamento estão fazendo. Tá? Então, notem que, de fato, né, a USP mergulhou de cabeça, né, a administração central, nesse tipo de atividade que a gente está fazendo, né, de aulas à distância, né. Bom, como é que nós vamos fazer hoje, né? Como sempre, eu tenho aqui um estudo já para vocês para a semana, né? Hoje nesta semana, a gente começa a estudar um assunto novo, né? A gente começa a estudar a abordagem integral, né, das leis fundamentais da mecânica dos fluidos, né? Das leis de conservação. E eu já tenho um material para passar para vocês. Porém, antes, né, da gente passar esse material para vocês, a gente discutir se tem dúvidas e tal, como sempre, né, eu acho que valeria a pena a gente discutir, né, a matéria da semana passada. Na semana passada, basicamente, a gente passou para vocês as atividades, né, relacionadas a uma revisão de matemática, né, de ferramentas matemáticas, né, relacionadas, basicamente, à notação indicial, né, e também alguma coisa a respeito de cinemática, o que é uma linha de corrente, o que é uma linha de trajetória, né? Basicamente foi isso que a gente discutiu, né? E vocês estão fazendo uma lista de exercícios, né? Que faz parte da avaliação desse curso, né? E essa lista é justamente sobre esse assunto, né? Na quinta-feira passada eu vi que havia algumas dúvidas, né? A respeito de, acho que 1 ou 2 exercícios. Eu não quis me delongar demais, eu queria que vocês esquentassem um pouco mais a cabeça, entretanto, eu posso fazer mais comentários a respeito disso. Ou qualquer outra coisa, qualquer outro assunto relacionado, qualquer dúvida que vocês tenham, né, colocado aí na lista de vocês, a gente pode tentar resolver agora, né. Então, primeiramente, nessa primeira parte, né, da nossa conversa, vamos ver se há dúvidas, né, fundamentais sobre algum conceito, né, passado na semana passada, ou, já que vocês já fizeram um estudo de vocês, né, pode ser que eu possa ajudar. E também, com relação às listas, eu posso fazer algum comentário também, né, eu não posso contar como é que faz, né, como eu fiz das outras vezes, porque agora a gente combinou que essas listas vão ser avaliadas, né, então acaba sendo não posso dar a resposta das listas para vocês, né, senão perde sentido, mas a gente pode discutir algum tópico, né, relacionado à solução das listas também. Tá? Então, vou deixar agora aberto, se vocês quiserem escrever no chat, ou se você quiser fazer uma pergunta, é só abrir aí o seu microfone, né, e eu desligo o meu aqui, e você pode fazer a sua pergunta para que todos possam ouvir também, fiquem à vontade, tá? Essa primeira parte é sobre dúvidas, tá bom? Bom, o Felipe mandou alguma coisa aqui, os exercícios da lista, né? Então, Felipe, essa questão da anotação indicial, né, sim, você tem razão, dá para fazer alguns daqueles exercícios de forma tradicional, tá? Realmente a gente tem essa vontade de trabalhar com as ferramentas matemáticas que a gente conhece. Agora, eu vou tentar te convencer, né, a utilizar uma notação indicial, porque, como eu disse, né, vou te dar um exemplo, um único exemplo, mas poderia dar outros, né? Quando Stokes, né, deduziu a equação, né, fundamental da mecânica dos fluidos, né, isso em meados do século XIX, ele utilizou notação indicial para fazer algumas operações, né, de álgebra linear, que permitiram, né, fazer finalmente, né, a relação linear entre o tensor taxa de deformação e o tensor das tensões, né. Você tem uma ideia, ele tinha ali, né, 81 coeficientes para avaliar, né, para fazer essa relação linear, que por hipótese é linear, né, entre tensão e taxa de deformação, né, e ali, né, se você utiliza notação indicial, é muito mais simples, relativamente falando, é muito mais simples você deduzir
a expressão final, né, onde você tem essa redução, né, de 81 coeficientes para apenas 2, né, que são o coeficiente da viscosidade dinâmica, né, de Isaac Newton, e o segundo coeficiente da viscosidade, ou seja, ele reduz uma matriz, né, 9 por 9, de 81 coeficientes, a apenas 2 coeficientes, né, e ali você vê claramente que a notação indicial, ela é útil, né, então é nesse sentido que eu quero te convencer a adotar a notação indicial. Por exemplo, num dos exercícios que eu passei para vocês, que é o exercício 7, né, você tem formas diferentes de resolver, inclusive você tem formas indiretas, tal. Tem uma maneira de resolver que é a minha, né, por exemplo, utilizando notação indicial, é bastante simples, bastante claro, né, e logo você encontra aquelas identidades, né, que eu passei na última conversa, né, que permitem simplificar uma série de termos, né, que vão surgindo através da derivação, né. Então eu queria que vocês tentassem fazer algo novo, né. Eu sei que vocês já sabem resolver problemas utilizando notação vetorial, né, você já vê isso há muitos anos, mas a notação indicial, eu gostaria que vocês tentassem praticá-la, tá? É algo que vocês deveriam tentar ganhar nesse curso, tá? Muitos livros importantes, né, usam somente notação indicial, ou praticamente somente notação indicial, como o caso, eu já citei, o livro do Batchelor, mas tem outros também, né? Tudo bem, o Batchelor, ele era matemático, né, professor da Universidade de Cambridge, né, na Inglaterra, ele era da matemática, né, mas não vem ao caso. A mecânica dos fluidos, né, contemporânea, ela é bastante sofisticada do ponto de vista da abordagem matemática dos problemas, né, isso já há muitos anos, né, que é assim. Tem aquele Journal of Fluid Mechanics, que talvez o journal os mais celebrados, né, da área de mecânica dos fluidos, né, os mais antigos, né, tem publicações icônicas, né, e clássicas que foram publicadas nesse journal, né, o Journal of Fluid Mechanics, JFM, como a gente fala, né, é um journal, um periódico, onde matemáticos aplicados publicam pra caramba, não só, aliás, eu diria que publica mais do que engenheiros, né, nesse journal especificamente, né? Engenheiros também publicam, mas tem uma proeminência de físicos e matemáticos que publicam nesse journal, né? E sempre com um embasamento matemático bastante forte e muitas vezes, e a maioria das vezes, utilizando notação indicial. Então é nesse aspecto, tá? Eu não sei se consegui te convencer, tá bom? Mas eu gostaria que você tentasse praticar, né, a notação indicial. É uma oportunidade, né, para aprender uma coisa nova, tá bom? Eu acabei não passando, né, esse exercício, né, por exemplo, o exercício 4 da lista de matemática, é um exercício onde, claramente, você consegue, né, obter algumas dessas chegar nessas identidades, né, típicas da notação indicial, né, e que facilita bastante o caminho, né, o trabalho. Por exemplo, acho que aí sim, do exercício que eu passei para vocês, que é o exercício 3, né, que é o rotacional do gradiente de um escalar, que é igual a zero, né, e o divergente de um rotacional de um campo vetorial que é igual a zero. Essas duas identidades do exercício 3 que eu passei para vocês, eles aparecem em algumas derivações importantes da mecânica dos fluidos, por exemplo, né? Tipicamente, tudo bem, isso aí é a forma vetorial de apresentação dessas expressões, né? Mas, quando você faz, né, utiliza a operação indicial, né, muitas vezes você vê os termos, né, relacionados a essas operações, né, de forma talvez um pouco mais clara e mais simples, né, e aí você já zera você já corta, por exemplo, aquele pedaço da expressão, né, com facilidade, né. Então, essa é uma das coisas que eu queria que vocês fizessem, tá bom? Exercício 6 e 13, né, da lista 3, né, a lista 3 é fala um pouquinho de cinemática, né, na lista 3 a gente fala um pouquinho de cinemática. Vamos lá. Espera lá, você ficou com alguma dúvida
quanto ao exercício 6 e exercício 13, né? Exercício 6 e exercício 13. Vou recuperar aqui a lista. Eu não lembro de cor exatamente qual que é o 6 e qual que é o 13. Só um segundo. Eu estou abrindo ela aqui. Vamos lá, pós-graduação. Vamos lá, exercício 6, né? É o exercício típico de cinemática, realmente, né? Talvez eu possa passar um vídeo que ajude, tá? Mas primeiro eu quero ouvir você, né? Qual que seria, o que você já fez, né? Qual que seria a sua dúvida, né? E daí eu posso passar um vídeo que talvez ajude, né? Nessa análise do exercício 6, que é um negócio interessante, realmente, algo que a gente só discute realmente no curso de pós-graduação. Tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte. Então vamos falar primeiro do exercício 6, né? E vamos lá, Fernando, falando do exercício 6, né? Sim, só para finalizar, né, Luiz Felipe, sim, já que você já fez da outra forma, né, você já tem essa referência, né, tenta usar notação indicial, vai naquele material que eu te passei, ou nos livros, né, nos anexos que eu citei, daqueles livros de mecânica dos fluidos, e pega lá o que é por exemplo, qual que é a expressão indicial para rotacional de um campo vetorial, qual que é a expressão indicial para um divergente, entendeu? E tenta misturar essas expressões para ver o que você obtém. Você vai ver que no final você chega na mesma resposta usando menos linhas, tá? Usando muito menos, gastando muito menos lápis, entendeu? Muito menos borracha também. Tenta fazer isso, que eu acho que você vai ganhar com isso, tá? É isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Se o cara quiser resolver tudo usando notação vetorial comum, tá? Eu não vou tirar a nota do cara na hora de olhar a lista que o cara fez, que o trabalho, chegou lá, vai tirar a mesma nota, entendeu? Mas você vai perder a oportunidade de praticar a notação indicial, que eu acho que vale a pena. Tem exemplos nos livros dessas aplicações que eu dei, entendeu? É só vocês darem uma pesquisada que vocês vão encontrar alguma coisa, tá bom? Voltando para o Fernando. Fernando, então tudo bem, você está preocupado com o 6 e o exercício 6 e o exercício 13 da lista 3, né? Vamos lá, vamos falar do exercício 6. Qual que seria a dúvida, assim? O que você já fez, né? Tá. No referencial não inercial, né? No referencial não inercial, você está lá junto com o pistão, né? Passeando junto com o pistão, né? Então, aí que tá. Você fala que no referencial não inercial, você desenhou as linhas de corrente paralelas à camisa. É um pouco estranho isso, tá? Depende de qual ponto da camisa você está falando, porque note que a camisa no começo, ela tem linhas praticamente paralelas, né? Depois é que começa pelo menos no início, né, elas são paralelas, senão o pistão nem se moveria, né? Então note que no início, pelo menos próximo ali a você, que está junto com o pistão, no referencial não inercial, né, no pistão que se move, né, em relação à camisa, né, note que você não tem linha de corrente para ver, né? Note que elas são invisíveis para você, tá? Porque você está junto com o fluido. Não existe velocidade relativa entre você e o fluido, logo adiante, entendeu? Do pistão. Vocês têm a mesma velocidade, esse é um fluido incompressível, entendeu? Então, aí eu te pergunto, como é que você está vendo alguma coisa, entendeu? Se o fluido está se movimentando com a mesma velocidade que você, e quando você está no referencial não inercial, o que você observa é o campo de velocidades relativas, entendeu? Então, relativo ao movimento do pistão, o fluido não tem movimento, é isso que eu estou tentando explicar. A partir de que ponto, então, que se observa o movimento, e como é que esse movimento ocorre? Ora, a dica né, a partir do momento em que você começa a ter o funil, né? Opa, aí já começa a haver uma velocidade relativa em relação a você, ou em relação ao fluido que se movimenta logo adiante de você. Só que não é tão simples assim, você tem que pensar como que você observaria linhas de corrente e em qual referencial seria mais fácil de observar isso. Será que o referencial não inercial é o mais adequado? Pensa agora no referencial inercial, o que você colocou? Ó?
Não, senhor, não é bem assim, não. Se coloca, você não é claro que tem linha de corrente no referencial inercial. Se coloca agora de fora, tá? O cara é um... Esse negócio pode ser aquele negócio que aquele bocal que os confeiteiros utilizam, né? Para fazer bolos, né? Para fazer tortas, né? Basicamente está cheio de creme, você está apertando e tem um bocal convergente, entendeu? Você está observando o escoamento passar pelo bocal. Você vai dizer que você não vê linha de corrente. Você está no referencial inercial. Você não vê o fluido se movimentando com relação às paredes do bocal. É lógico que existe movimento do fluido, e esse movimento, ele vai próximo das paredes do bocal, digamos, vai de certa forma tangenciando essas paredes. Entendeu? No referencial inercial é que você vê alguma coisa com facilidade. É no não inercial que a coisa complica um pouco. Entendeu? O não inercial, entendeu? É quando você se coloca, viu, Fernando? Junto com o pistão, com o corpo imerso, com o corpo que está em movimento em relação ao fluido, entendeu? Esse é o não inercial. O inercial, quando você se coloca de fora, você se coloca de fora e vê o pistão se movimentando, assim como o fluido também. Ficou clara essa questão? Eu vou dar um exemplo, eu vou compartilhar minha tela, e vou dar um exemplo do que eu estou falando, tá? Através de um vídeo. Tá? Deixa eu só... Preciso encontrar esse vídeo, só um segundo aqui. Isso está Deixa eu compartilhar a tela, desculpa. Estão vendo minha tela, pessoal? Estão vendo meu mouse se movimentando aqui? Parece que sim, né? O Rubens aí já respondeu. Então tá bom. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou lá no meu site, tá? E a gente vem aqui na projetos, resultados, tá? Talvez demore um pouco para carregar, porque aqui tem um monte de videozinho aqui que eu faço link com o YouTube. Tá? Isso aqui não interessa a vocês diretamente, tá bom? Aqui no final, eu tenho uns links aqui para o YouTube desses vídeos clássicos da Universidade de Iowa, tá? Esse senhor que aparece aqui é o Hunter Rose, para quem não conhece, né? Um grande pesquisador da área de mecânica dos fluidos, né? Se vocês já fizeram mecânica dos fluidos, vocês já fizeram, que eu sei, em algum momento vocês se depararam com o diagrama de Moody, né? Utilizado para você obter o fator de atrito, né? Em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa da parede do tubo, né? O Moody, ele cita os trabalhos de Hunter Rose, por exemplo, só para citar um exemplo, mas as contribuições dele na área são muito maiores do que isso, né? Mas só para vocês saberem que a ideia por trás do diagrama de Moody é desse senhor, do Hunter Rose, né? O Moody, ele compilou uma série de dados experimentais e publicou o diagrama, que hoje em dia é um dos artigos mais citados da história da mecânica dos fluidos, né? O do Moody, né? Porém, ele cita o Hunter Rose e a ideia por trás desse gráfico é dele, do Hunter Rose, tá? Isso aí tá claro na história da ciência, tá bom? Então, vocês têm todos esses vídeos, eu tenho que encontrar agora o vídeo que eu prometi para vocês, né? Esse que trata eu acho que esse daqui, esse que trata do movimento dos fluidos. É isso aqui mesmo. Pessoal, vou fazer um teste, que eu não sei como é que funciona isso aqui direito até hoje. Então, se eu, por exemplo, cortar esse som aqui, vocês continuam ouvindo a minha voz? Ou eu cortei o som da transmissão também? Continuam me ouvindo? Só para confirmar uma coisa. Tá, então eu vou cortar o som aqui, senão vão ser duas pessoas falando ao mesmo tempo, e aí não vai dar certo, tá? Ué, cadê o vídeo que eu estava passando? Aqui, ó. Pessoal, isso aqui é o escoamento em torno de um aerofólio, tá? E no referencial, o importante é vocês perceberem que se trata do referencial não inercial. É como se eu estivesse num túnel de vento, entendeu? Como se eu estivesse num túnel de vento, tá? Então, o que acontece? A gente verifica, né? Já que eu estou me movimentando junto com o aerofólio, entende?
eu percebo que eu tenho um regime permanente, né? Essas são as linhas de corrente que vocês estão observando aí em regime permanente, né? Lembrando que, nesse caso, linha de corrente, linha de trajetória e linha de emissão são coincidentes, né, por causa da questão do regime permanente. Isso ocorre porque eu estou num referencial, exclusivamente nesse caso, porque eu estou num referencial não inercial. Entendeu? Eu estou viajando junto com o aerofólio. Viu, Fernando? É como se eu estivesse junto com o pistão, lá naquele funil, lá do exercício, tá? 6 da lista 3, entendeu? Que eu passei para vocês, tá? Vocês vão perceber nesse exemplo que eu vou passar aqui nesse vídeo que eu vou analisar depois o mesmíssimo problema, que é um escoamento de um fluido incompressível em torno de um aerofólio, só que eu vou apenas trocar de referencial. Aí sim eu vou passar para o referencial inercial, depois, agora é não inercial. Depois eu passo para o referencial inercial. E aí vocês vão perceber que o campo de velocidades muda drasticamente. Drasticamente. As linhas de corrente que vocês vão observar mudam drasticamente. E o problema que era em regime permanente passa a ser agora em regime transitório, o que significa que linhas de corrente, de emissão e de trajetória não são mais coincidentes. Cada uma dessas três agora vai ter um campo, né, digamos assim, um padrão de escoamento completamente diferente. Vocês vão ver. Entendeu? Como é que você passa, então, de um referencial inercial para um não inercial? Se vocês forem lá naqueles meus slides que eu passei para vocês semana passada, no último slide, vocês vão ver uma equação vetorial que relaciona o campo de velocidade segundo o referencial inercial com o campo de velocidades segundo o referencial não inercial. Você tem ali que o vetor velocidade absoluta é igual ao vetor velocidade relativa mais o vetor velocidade do corpo imerso. Que corpo imerso? Ora, nesse caso, por exemplo, o meu aerofólio, no caso daquele exemplo, daquele exercício 6, da minha lista 3, qual corpo imerso? É justamente o pistão que se move. Entendeu? Então, através dessa equação vetorial, né, de soma, subtração de vetores, usando a regra do paralelogramo, todo mundo lembra disso, primeiro ano de engenharia, né? Como é que a gente trabalha com soma e subtração de vetores, você passa de um campo para o outro, de um campo de velocidades absolutas para um campo de velocidades relativas ou vice-versa. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí? Para cada ponto sobre a linha de corrente, tem um vetor, entendeu? Que é tangente a ela por definição, entendeu? Esse vetor aqui é um vetor de velocidade relativa. Então, você já tem um vetor da sua equação. Qual que seria o vetor agora de velocidade do corpo imerso? Ora, esse é fácil, né? Você tem que ver, o corpo imerso sempre vai ter uma velocidade, né, nesse caso, apontando para cá, ó. No caso, horizontal, apontando da direita para a esquerda, entendeu? O sentido e a direção. Quando você soma os dois vetores, você tem um novo aqui, ó, tá vendo? Na direção aqui do cursor, que é um novo vetor, que é um vetor de velocidade absoluta, começa aqui e aponta para fora. Esse daí, quando você soma todos esses, formando a linha de corrente, aqui você vai ver um novo regime um novo padrão de escoamento para o referencial inercial. Vocês vão ver isso no final do vídeo somente. Tá? Então, como eu estava dizendo, né, esse é um campo de velocidades relativas, segundo o referencial não inercial. Isso aqui é um vídeo, não é uma foto, tá? Vocês têm aqui tinta escoando em torno do aerofólio, vocês podem observar que é regime permanente, sem dúvida alguma, né? Agora vai mudar tudo. Agora eu tenho o fluido ali paradinho, entendeu? Agora eu estou no referencial inercial, eu saí do referencial não inercial, estou no referencial inercial agora. Agora eu vou ver o corpo passar. No caso da lista 6, eu vou ver o pistão se movimentar. Porque quando eu estou no referencial não inercial, eu não vejo o pistão se movimentando. Ele está parado em relação a mim, porque eu estou junto com o pistão do bocal, lá do creme, lá do confeiteiro. Entenderam? Assim como aqui nesse exemplo aqui do aerofólio, quando eu estava junto com o aerofólio, ele estava parado em relação a mim. Esse é o referencial não inercial. Agora eu me encontro fora. Estou vendo agora o fluido ali paradinho. Eu estou olhando de cima para baixo, né? Isso como se fosse uma piscina. Isso que parecem estrelinhas, tá? Pó de alumínio, alumina, né, aliás, que você coloca ali, que fica boiando, né? Fica na superfície da água e você tem um facho de luz. E a luz reflete nessas partículas de alumina, e aí vocês veem, parecem umas estrelinhas, né? São apenas marcadores do movimento do fluido, tá? Ou a gente chama, melhor dizendo, de traçadores. Agora, o que vai acontecer? Notem no centro da tela que o fluido está parado, estático.
Quando o aerofólio se aproxima, entendeu? O fluido começa a se movimentar, e ele vai se movimentar de uma forma completamente diferente daquele movimento que vocês viram quando a gente se encontrava num referencial não inercial. Essas partículas de alumina vão dar a volta, entendeu? Vão fazer um movimento semicircular e depois vão voltar na esteira do corpo imerso, entendeu? Então, notem que, de fato, é um padrão de escoamento completamente diferente. E nós vamos ver primeiro linhas de corrente, depois nós vamos ver linhas de trajetória e, por fim, linhas de emissão. E comparar as três no regime transitório, porque agora é um regime transitório, o fluido está parado, você tem que fazer em relação ao fluido essa análise, tá? E regime permanente e regime transitório. O fluido está parado, quando o corpo passa, o fluido se movimenta, depois que ele for embora, passa um tempo, o fluido volta a ficar estático. Isso é, claramente, um escoamento transitório. Notem o movimento das partículas, tá? Primeiro elas são empurradas, dão a volta e retornam na esteira, tá? Se você for traçar as linhas, aí daqui a pouco para, o fluido volta a ficar estático. Se você for traçar as linhas de corrente, são essas aqui, ó. Tá vendo? São essas aqui. A partícula que está aqui na frente é expulsa, ela é expulsa, né? Ela dá uma volta, né? Em torno do aerofólio e retorna na sua esteira, entendeu? Digamos assim. Notem essas linhas de corrente e comparem com as anteriores que a gente viu. Tá? Comparem com essas aqui, ó. Aliás, aqui tá ótimo, ó. Aqui estão as linhas de corrente, né? Dá uma olhada aqui nessa caixinha aqui embaixo. Olha em regime permanente. Aqui embaixo é regime permanente, tá? Referencial não inercial. Na tela maior, regime transitório no referencial inercial. E é o mesmo escoamento, entendeu? É o mesmo escoamento, tá? Exatamente o mesmo escoamento, tá bom? Se eu fosse computar, por exemplo, um arrasto, uma sustentação, eu teria como resultado exatamente os mesmos valores, independentemente de qual padrão, né, ou de escoamento, qual campo de velocidades transitório ou regime permanente eu escolhesse para fazer meus cálculos. Tá? Continuando, então essas são as linhas de corrente. Vamos ver agora as linhas de trajetória. Trajetória é o quê? A trajetória que uma partícula de fluido descreve, né, ao longo do tempo. É uma integração temporal, né? Então, note ali uma partícula paradinha, né, primeiro, depois ela começa a se movimentar devido à presença, né, à aproximação do corpo imerso, que é o aerofólio, e aí, olha só o que ela faz, ó, a partícula. Ó, ela faz, parece um nozinho, né? Ela dá essa volta, faz essa tesourinha aí, entendeu? E depois volta daqui a algum tempo a ficar estática de novo, né? Essa aqui é a linha de trajetória. Completamente diferente das linhas de corrente, como vocês podem observar, né? Olha aqui as linhas de corrente aqui Olha aqui as linhas de corrente, olha aqui a linha de trajetória. Tá vendo? Completamente diferente, né? Por quê? Porque isso é regime transitório. E no regime transitório, normalmente elas são diferentes. E, finalmente, as linhas de emissão, né? Vamos ver as linhas de emissão. Por exemplo, linha de emissão você tem que parar, congelar no tempo, e aí você vai lá e vê no espaço, né? Por exemplo, aqui tem uma, aqui tem outra, olha. As linhas de emissão, essas aqui estão tendendo a ser expulsas, né? Tá vendo? Aí num sentido, essas aqui estão indo num outro sentido, né? Completamente diferente também daquelas que a gente viu anteriormente. Tá bom? Ó, a linha de emissão você tem que parar, tá? E tem que olhar. Ó, aqui tem, olha só as linhas de emissão, ó, aqui, ó. Todas elas, digamos, tendendo a seguir o corpo quando ele passa, depende do instante de tempo que você observa, né, na verdade. Bom, essa era o vídeo que eu queria mostrar. Antes de continuar, né, eu quero fazer uma pergunta a vocês, né? Vocês conseguiram ver o vídeo? A transmissão teve de boa qualidade? Vocês tiveram problemas para ver? Ouviram a minha voz? Como é que foi a questão técnica dessa parte? Porque... Foi tudo bem? Tá. Melhor que da última vez, né, Rubens? Com certeza. Tá bom. Agora, voltando para o Fernando. Fernando, o que você me diz a respeito voltando agora para o exercício 6, né? O exercício 6 da lista 3, né? Ficou mais claro agora como é que você deve raciocinar? A primeira coisa que você tem que fazer é definir qual é, né, digamos, o referencial que te permite
levantar um campo de velocidades de forma mais intuitiva. Isso é criatividade, você tem que usar criatividade, tá? Uma vez levantadas essas linhas de corrente, por exemplo, como é que você passa para as linhas de corrente no outro referencial? Porque pode ser completamente diferente. Aí você tem que fazer o que eu já disse, usar aquela equação que relaciona velocidade absoluta, vetor, né, com velocidade relativa, vetor, né, que relaciona os campos de velocidade, tá? Ficou um pouco mais claro agora como é que se resolve o exercício 6? Pelo que você escreveu aí, parece que você está fazendo errado, tá? Me parece que você está fazendo errado. Para ver se agora fica um pouco mais claro, tá? Ok. O outro exercício que você citou, que você tem dúvida, é o 13, né? O exercício 13... Deixa eu ver aqui. Ó, o exercício 13 é o seguinte, eu sei que no exercício 13 a gente já está tratando de aspectos, né, relacionados ao que eu vou, digamos, a disciplina que a gente vai estudar nesta semana, que é a abordagem de volumes de controle, tá, das leis de conservação. Porém, se vocês forem lá no meu material, né, nas minhas notas de aula, deixa eu compartilhar a tela novamente. Se vocês forem lá no meu material, espero que vocês já estejam vendo a minha tela. Vocês vão ver que essa parte do teorema do transporte de Reynolds, ele é apresentado ainda no capítulo que eu passei para vocês para estudar na semana passada, né? Aqui, ó. No finalzinho do capítulo 3, né? Vocês têm esse material aqui no finalzinho, né? Que é a dedução do teorema do transporte de Reynolds. Inclusive, aqui tem alguma coisa sobre o que eu acabei de passar para vocês no vídeo. Ó. Foi até bom ter passado o vídeo, realmente. Essa equação que eu me referia, tá? Isso aqui é soma vetorial, é aquela regra do paralelogramo, entendeu? Através desse tipo de soma é que você chega de um em outro. Então, por exemplo, nesse caso do aerofólio, do filme que eu passei para vocês, desculpa eu retomar esse assunto, notem que em regime permanente e no referencial não inercial, é muito fácil realmente levantar esses vetores de velocidade, são todos tangentes às linhas de corrente. Para passar para o outro referencial, é só você somar esse vetor velocidade tangente, a linha de corrente no referencial anterior, com o vetor velocidade do corpo imerso, e aí surgem essas curvas diferentes, né, do campo de velocidades no referencial não inercial, que são campos de velocidades absolutas. Tá? Então, pratiquem isso, porque isso aí é um negócio interessante, que ajuda muito o pessoal que é experimentalista, o pessoal que vai trabalhar com CFD também, tá? Ajuda bastante a interpretar os resultados, né, que, por exemplo, um PIV te entrega, ou que um código de CFD te entrega, tá bom? Continuando. Como eu estava dizendo, né, essa questão 13, ela tem relação com isso daqui, ó, com essa última parte, que também é cinemática, tá? Também é cinemática, se for pensar bem. Tá bom? Olha, eu estou trabalhando com o conceito de limite para deduzir, né, o teorema do transporte de Reynolds. Essa questão da dedução do teorema do transporte de Reynolds é uma coisa que eu faço na graduação, na sala de aula, no quadro, tá? Aliás, eu vou dar essa aula para graduação na semana que vem em EAD, e a partir do próximo semestre, eu não vou fazer mais a dedução na sala de aula, não. Eu vou chegar para eles e falar assim, ó, a dedução está lá no vídeo, viu? Vão lá no YouTube. Oba, vou gastar menos giz agora para a USP. Então, o que acontece? Aqui tem uma dedução do teorema do transporte de Reynolds que te permite, no final das contas, fazer uma relação entre sistema e volume de controle, e a equação final, que é essa daqui, né, te mostra que uma variação de uma propriedade qualquer num sistema está relacionado com um termo transitório, entendeu? E um termo advectivo, entendeu? Ou seja, você tem transporte de uma grandeza qualquer, através de fronteiras, né, pré-definidas, de um volume de controle que você arbitra, qual seja, entendeu? E isso está relacionado com variações temporais dessa grandeza, né, no interior desse volume de controle, entendeu? E isso implica numa variação de uma propriedade de sistema clássica no tempo. Sistema esse com massa fixa identificável.
pode ser, por exemplo, a grandeza, como eu referia, pode ser, por exemplo, a massa, né? A massa da matéria em questão, ou pode ser, por exemplo, a quantidade de movimento, ou seja, essa massa em movimento tem quantidade de movimento, pode ser essa a grandeza, vetorial nesse caso, ou pode ser a energia em transporte, entendeu? Pode ser energia, quando eu me refiro a energia total, entendeu? Potencial, cinética, energia de escoamento, né, e etc. Ou ainda mais, a gente pode incluir mais termos. Pode ser entropia, entendeu? Pode ser quantidade de movimento angular, essa grandeza, entendeu? Tanto faz, é o que realmente você precisa para resolver o seu problema. E isso aqui, essa análise, essa abordagem, ela é puramente cinemática, entendeu? Então, assim, o que eu queria? Que vocês estudassem o teorema do transporte de rendas, a dedução. Você encontra isso em qualquer livro de mecânica dos fluidos, inclusive de graduação, em livros de termodinâmica, por exemplo, o Van Wylen, vocês encontram os mais antigos, inclusive uma derivação muito bonita, só nas versões mais antigas. Eu tenho aqui uma edição eu tenho a primeira edição do Van Wylen aqui, tá? Aí tem uma dedução fantástica desse teorema, curiosamente, nas versões mais novas não tem mais essa dedução. Então, o exercício 13, voltando para o exercício 13, o exercício 13 é uma interpretação, ou seja, geométrica, né? Você tem um problema bem colocado, né? Você tem um volume de controle dado, que tem duas superfícies permeáveis, né? Com áreas né, um metro quadrado cada uma, né? E ali ele está pedindo para você interpretar, né? Basicamente, como que se aplica essa expressão que você está vendo aí, 2.33, entendeu? Mais especificamente, o termo aqui, ó, de fluxo, né? De propriedade, ó, através de fronteiras permeáveis. Bom? Então, eu sugiro, viu, que você dê uma olhada, Fernando, nessa parte final do capítulo 3, das minhas notas, que você pegue algum livro de graduação, onde você tem ali a derivação do teorema de transporte de Reynolds, entenda basicamente o que significam esses termos, né? E aí você está pronto para tentar resolver o exercício 13 da lista 3, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Divergência de um campo de velocidades, né? O que é a divergência de um campo de velocidades, né? Vamos pensar, vamos inclusive particularizar ainda mais essa pergunta, né? O que seria a divergência de um campo de velocidades num fluido incompressível, né? O que seria isso? Porque a divergência de um campo de velocidades num fluido incompressível é igual a zero, né? É igual a zero. O que quer dizer isso, né? O que significa isso? Porque quando a gente integra, né, esse termo, né, a gente consegue entender um pouco melhor, tá, por exemplo, que é o caso do que a gente está discutindo agora. Por exemplo, quando a gente aplica o teorema do transporte de Reynolds para a conservação da massa, né? Aí você percebe que, do ponto de vista integral, quando você tem um volume de controle de tamanho infinito, né, você tem que a variação da massa no volume de controle vai ser igual, né, ao fluxo de massa que você tem através das fronteiras do volume de controle, né? Então, esse termo que deriva dessa expressão que você acabou de citar, da divergência do campo de velocidades, né? Esse termo, quando integrado, ele fica bastante claro o que ele significa, né? Quando você integra esse termo para resolver um problema macroscópico, né? Você passa a ter que essa divergência, ao ser integrada, ela representa, né? No caso da conservação da massa, o fluxo de massa através de um volume finito pré-determinado. E note que se você tem mais massa atravessando as fronteiras desse volume de controle para fora do que entrando, isso vai implicar em redução de massa, né, da quantidade de massa dentro do seu volume de controle. Então, note que aí, nesse caso, a divergência fica bem claro o que ela significa quando o termo é integrado, né, tendo como referência uma lei fundamental. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para energia, para quantidade de movimento ou para entropia, por exemplo, né. Do ponto de vista, agora, diferencial, né, o que significa que o divergente em um campo de velocidades é igual a zero, né? Ora, você pode interpretar de várias formas isso daí. Eu vou te dar uma interpretação puramente cinemática agora. Isso significa, basicamente, que você tem uma partícula de fluido diferencial, entendeu? E você tem, por acaso, uma deformação linear dessa partícula de fluido,
por exemplo, ela pode ser esticada, entendeu? Por ação de uma força, mas não se preocupe com a força agora, eu estou falando de cinemática, né? Ela tem que se comprimir na outra direção, porque o volume tem que se manter, entendeu? Note que aí existe um outro conceito por trás, que é o conceito de incompressibilidade. Ou seja, a divergência do campo de velocidade igual a zero, entendeu? Implica que um fluido, um elemento de fluido diferencial, quando sujeito a um gradiente de velocidades linear, por exemplo, em x e em y, vamos pegar um plano xy, entendeu? Digamos que você tem um gradiente, por exemplo, na direção x positivo, ou seja, a velocidade na direção x aumenta a cada passo em x. Isso vai produzir uma deformação linear no seu fluido. Obrigatoriamente, você vai ter que ter um gradiente de velocidades, entendeu? Na direção y negativo, para compensar digamos, essa variação, essa dilatação na direção x, você vai ter que ter uma compressão na direção y, porque o volume vai ter que ser preservado. Entendeu? Essa é uma interpretação, digamos, cinemática, né, do que é o divergente do campo de velocidades. Se o divergente campo de velocidades, nesse caso, eu estou remetendo à mecânica dos fluidos, né, obviamente. Se a divergência do campo de velocidades for diferente de zero, isso que eu disse não precisa ser respeitado mais. Mas aí, isso implica também que eu vou ter variação volumétrica, né, do meu elemento diferencial de fluido. Em outras palavras, né, a densidade do meu fluido vai variar. Entendeu? Isso implica que o fluido tem que ser compressível. Isso implica em efeitos de compressibilidade, tá? Então, essa é uma maneira de você interpretar o que é divergência, né, do ponto de vista diferencial, tá? Não sei se me perdi um pouco. A sua dúvida era por esse lado mesmo? Alô, John Jairo, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá. Pessoal, já estou falando há quase 1 hora. Nossa, agora que eu vi. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou passar já as tarefas para essa semana. E a lista também. Tudo bem? Eu posso passar para a segunda etapa da nossa reunião? Tá bom. Só para confirmar, né, vocês vão me entregar essa lista, né, de exercícios na quinta-feira, né? Parece que alguns de vocês já me mandaram a lista, né? Resolvida. Inclusive, teve um colega de vocês, apressadinho, que já mandou até a próxima. Fez alguma coisa... Ou será que eu confundi? Não, acho que o colega de vocês mandou a 1 e a 2, na verdade. Acho que foi isso. Mas... né, Rubens? É que, assim, o Felipe, ele me pediu para que vocês entregassem na quinta-feira, tá? Foi isso, né? Que a gente combinou ou não? Era para entregar hoje? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que na quinta, né? Ou toda quinta-feira, né? Porque aí o que acontece? Eu passo a lista na terça, é isso mesmo. Eu passo a lista na terça, essa que é a lógica, né? Passo na terça, aí você já tem como dar uma passada de olhos, né, nos problemas, né, colocados, e aí na quinta a gente pode tirar algumas dúvidas, e aí vocês, a partir da quinta, vocês têm 7 dias para entregar, essa que é a ideia, né? Então, tá ótimo. Então, eu vou passar isso, né? Que bom. Então, é o seguinte, eu vou passar, então, agora o estudo dessa semana, né? De acordo com o nosso programa, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Um segundo. Então, já estou aqui compartilhando. Vamos ver, demora um pouquinho, né, para vocês receberem aí a imagem. Segundo o meu sistema, vocês já estão vendo a minha tela, tá? Tá. Então, é o seguinte, ó. Segundo o nosso programa, do nosso curso, que a gente está conseguindo seguir até o momento, a risca, né? O que a gente vê nessa semana, né? A gente vê equações do movimento, né? Formulação integral, né? A gente vai focar nossa atenção a apenas 3 eixos fundamentais, tá? Massa, quantidade de movimento e energia, basicamente a lei da conservação da massa, segunda lei de Newton, né? E a primeira lei da termodinâmica. A gente vai focar nessas 3, que eu acho que já são bastante ilustrativas, né? E a gente já consegue resolver uma gama significativa de exercícios, né? Dominando a aplicação dessas 3
leis para volume de controle, né? Eu acho que não há necessidade de a gente expandir para as demais, porque, afinal de contas, a abordagem é semelhante. E se vocês precisarem, eu tenho certeza que vocês conseguem atacar problemas, por exemplo, de segunda lei da termodinâmica, etc., se for necessário. Então, olha, conforme o nosso programa, né, vocês têm que estudar o teorema do transporte de Reynolds. Foi até legal o Fernando ter ficado com dúvida no exercício 13 da lista 2, porque aí a gente tem também, teve a oportunidade até de introduzir um pouquinho essa questão do teorema do transporte de Reynolds. Mas para essa semana não é só isso, vocês também precisam começar a resolver exercícios sobre a equação integral da conservação da massa, tá? Então, olha, o que eu vou passar para vocês de material, né, para a gente estudar essa semana, ó. Bom, o material é a aula 3, né, é a aula 3 que vocês têm aí no site, né, a gente vem aqui, né, no nosso site aqui, em pós-graduação, aula Mecânica dos Fluidos, aula 3. Então, vocês têm aí, basicamente, alguns slides sobre forma integral das equações de conservação, análise integral das leis de conservação, né, esse conceito do volume de controle, né, em regime permanente, nesse caso, ou em regime transitório, como nesse caso, né, o regime permanente letrar, que é um escoamento passando por um volume de controle que está aqui, no caso, circundando um bocal divergente, né, ou regime permanente, transitório, né, esse regime permanente, ou então regime transitório, onde você tem um tanque sendo preenchido, né, com um fluido. Então, a massa contida nesse tanque, a energia, né, tudo isso aumenta com o tempo, né, então é um regime transitório. A gente tem aqui também, por exemplo, um volume de controle, onde eu posso ter, inclusive, transferência de calor, né. Eu tenho aqui, por exemplo, um tanque onde, através desse jato, eu posso ter uma transferência de quantidade de movimento, né, entre o volume de controle e os arredores, que acarreta movimento desse tanque para a direita, né. Eu posso ter, por exemplo, uma palheta aqui, curva, que desvia, né, o vetor velocidade de um jato, né, lançado através desse bocal convergente a alta velocidade, e em decorrência desse desvio, eu tenho uma força de reação nessa palheta, né, para mantê-la no lugar, né, ou uma força, né, que tende a empurrar a palheta para a direita, né. Então, tudo isso a gente vai aprender a calcular. São exemplos simples, mas que têm uma vasta aplicação prática, tá, na engenharia. É interessante compreender o conceito de volume de controle, né, que pode ser um volume de controle fixo, deformável, né, que se movimenta, que acelera em relação a um referencial inercial, que é o caso do foguete, né, um volume de controle que estaria em torno aqui da câmara de combustão do foguete, né. Uma coisa que eu quero que vocês pratiquem, inclusive isso vai estar na lista, tá, dessa semana, é a questão do volume de controle deformável, tá, é a questão do volume de controle deformável, né. Isso aparece aqui aqui no material de vocês, tá, nas notas de aula, né, a questão do volume de controle deformável. Está aqui, ó, você tem aqui um exemplo, seria literalmente um tanque, aqui você tem aqui a superfície da água, por exemplo, um tanque cheio de água que está esvaziando, entendeu? Essa fronteira aqui do volume de controle se deforma, entendeu? Como é que você aplica o teorema do transporte de Reynolds nesse caso? Agora é um pouco diferente, ó. Agora você expande, né, a integral transitória em duas. São essas duas aqui, ó, essas duas primeiras aqui do lado esquerdo, ó. Você agora aplica a derivada temporal parcial da grandeza, que está no integrando, entendeu? Essa derivada, normalmente, ela está do lado de fora da integral, entendeu? Quando você aplica a regra de Leibniz, no teorema do transporte de Reynolds, ele assume esse novo formato. Ele deixa de ter duas integrais e passa a ter 3 agora. Tá? Essa aqui no meio está relacionada à deformação da fronteira do volume de controle e essa ao fluxo de matéria através da fronteira não deformável. No caso, a primeira se refere a essa fronteira e a segunda integral se refere a essa fronteira. Essa deformável, esta não. Entendeu? Então, eu quero que vocês pratiquem essa abordagem num exercício que eu vou dar para vocês. A lista de exercícios da semana vai ter somente um exercício. Na verdade, não é uma lista, é um exercício só, que está relacionado com isso, tá? Com esse conceito. A gente já dei uma olhadinha nisso entre hoje e quinta,
Na quinta-feira a gente tira dúvidas para vocês poderem resolver o exercício, tá? Porque isso não se vê na graduação. Isso que eu estou falando agora, tá bom? Isso é realmente matéria da pós-graduação, tá? Retornando. Aqui tem conceitos extremamente simples que vocês, imaginam, estão na pós-graduação, né? Como é que é velocidade média, né? Agora, isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é dedução do teorema do transporte de Reynolds, tá? Eu quero que vocês estudem isso, e como eu já disse, busquem, entendeu, fontes nos livros de graduação, tá? Ou livros de termodinâmica clássicos, vocês vão encontrar. Estudem direitinho essa dedução, tentem compreender o que ele significa, essa equação que está aqui embaixo, entendeu? Porque é uma equação muito poderosa, tá? A equação do teorema do transporte de Reynolds. E aí, a partir depois desse estudo, dessa dedução, é que vocês vão partir para as leis de conservação, para aplicar o teorema sobre a conservação da massa. Inclusive, essas imagens que vocês veem aqui são as que são utilizadas para a dedução desse teorema, tá? Se vocês tiverem paciência, na semana que vem, deve estar no YouTube uma aula de graduação, onde nós vamos deduzir isso daí à mão, tá? E se quiserem dar uma olhada, mas com certeza vocês, no vídeo, né, semana que vem isso, mas com certeza vocês têm condições de seguir isso por conta própria, usando uma literatura da área, tá bom? Então está aqui o teorema, deduzido adequadamente. Conceito de vazão volumétrica, né? Vocês têm conceito de velocidade média, como eu já disse, coisa simples, né? Conceito de vazão mássica, né? Mas é bom vocês darem uma passada, estudarem tudo isso de novo, tá? E aí a aplicação do teorema do transporte de Reynolds na lei da conservação da massa, né? Basicamente, onde você tem aqui uma propriedade extensiva, pode ser massa, quantidade de movimento ou energia, por exemplo, e o eta aqui é uma propriedade intensiva correspondente, né? Você faz simplesmente a substituição, você sabe que a massa, se você substituir por massa não varia no tempo, porque, segundo o sistema, a massa é fixa e identificável, tá? E a propriedade intensiva por unidade de massa correspondente, no caso da conservação da massa, é massa sobre massa, o que é igual a 1, tá? O que leva a essa expressão, que é a expressão da conservação da massa integral, tá? Segundo a abordagem integral. Isso que eu quero que vocês estudem essa semana, como que se aplica essa equação final aqui, e a conservação da massa. Ela diz basicamente o seguinte, né, a variação da massa no tempo dentro do volume de controle vai ser igual ao fluxo de massa que você tem através das fronteiras do volume de controle. Se não tem fluxo de massa, não tem variação temporal da massa no volume de controle. Se está entrando mais do que está saindo, entendeu? Essa variação, essa derivada aqui, ela é positiva. Se está saindo mais massa do que entrando, essa derivada, ela é negativa, tá? Você pode também analisar de forma discreta a expressão, não de forma contínua, né, usando integrais, mas de forma discreta, usando somatórios, né? E aí você tem basicamente isso, né? A variação da massa no tempo depende do somatório dos fluxos de massa que você tem através das fronteiras. Para fora é positiva, para dentro é negativa. Quando você passa para o lado de lá da igualdade, isso fica mais claro. Isso que eu acabei de dizer, né? Notem que ρ, V vezes área é vazão mássica, né? É vazão mássica. Ó, ρ, qual que é? Vamos brincar com as unidades? ρ é quilo por metro cúbico, né? Velocidade é metro por segundo. Área é metro quadrado, né? Quando você multiplica essas 3 unidades, sobra quilograma por segundo. Entendeu? Sobra quilograma por segundo, tá? Ou seja, vazão mássica. Se você excluir a densidade e considerar só velocidade vezes área, através de uma área de seção transversal qualquer, né? Isso aqui é o quê? Metros por segundo vezes metro quadrado. Aqui tem metro cúbico por segundo, que é a vazão volumétrica, entendeu? E também se conserva desde que o fluido seja incompressível. Eu detesto quando a pessoa fala a lei da conservação da vazão, isso não existe, né? Mas, de fato, é uma constatação prática, que quando o escoamento é incompressível, a vazão se conserva, a vazão volumétrica, né? Agora, aquela que sempre se conserva é a vazão mássica, tá? Pela lei da conservação da massa. Então, não esqueçam disso. Tem um exemplo de escoamento transitório, vocês podem estudar em casa, tá? Tem alguns exercícios, né, de graduação. Gostaria de chamar a atenção para esse último aqui. Isso aqui é bem interessante, né? De repente eu posso mostrar um vídeo sobre esse exercício aqui, usando o PIV, tá? Me lembrem, se tiverem interesse, me lembrem, na quinta-feira eu mostro uma vez eu tive a oportunidade de
estudar esse problema usando PIV, né, velocimetria por imagem de partículas, na Bélgica, uma vez. Eu fiz um experimento usando PIV, tá? Eu posso mostrar esses vídeos para vocês. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse exercício aqui, ó, tá? Aliás, eu vou colocar esse exercício aqui na lista de vocês. Tive essa ideia agora. Aqui, ó. Vou colocar também o exercício 3. O exercício 3 da aula 3, né? Agora ficou melhor. São dois exercícios. Eu estava achando muito pouco um, viu? Não adianta ficar bravinhos, não. Viu? Ó, seguinte. Esse exercício realmente é importante. O que acontece aqui, ó? É um exercício clássico. Você tem duas maneiras de resolver esse exercício. Ele pede a taxa que o nível de água está subindo, tá? Quanto que ou seja, se você pegar aqui um Y, né? Basicamente o dy dt, né? O dy dt. Você pode resolver de duas formas, com volume de controle fixo, que engloba todo o seu tanque. A água a massa de água está aumentando no tanque no tempo, não tá? Isso aqui é um problema em regime transitório. Ou então, eu posso fazer assim, eu posso pegar um segundo volume de controle fixo, só que é o seguinte, esse vai englobar somente a água. Ele é fixo, hein? Então, nota que tem água entrando por aqui e água saindo por aqui, ó. Por um anel, entendeu? E, nesse caso, a água dentro desse volume de controle é sempre constante a massa dela, não vai variar. Isso é regime permanente, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou para resolver o exercício 3. Quanto ao exercício 1 da lista, eu acho que eu tenho ele aqui também, ó. Isso aqui é diferente. Eu já vou passar uma dica importante, ó. Aqui é como se eu tivesse um paciente, e aqui eu estou colocando soro no paciente. E aqui o paciente faz as necessidades fisiológicas dele e sai um pouquinho de água de vez em quando. Então, o que acontece? Eu tenho aqui redução do nível desse fluido, né, seria o saquinho, por exemplo, de soro, e eu tenho aumento desse nível aqui. Seria, por exemplo, a comadre. E aqui o paciente, entendeu? Então, esse nível desce e esse nível sobe, entendeu? E aí vocês têm que resolver esse problema utilizando volume de controle deformável, que é a novidade, entendeu? Que isso normalmente vocês não usam na graduação, tá? Essa é a dica do exercício 1 da lista 4, que também faz parte das tarefas de vocês, tá? Então, finalizando, né? Material de vocês, aula 3, que está no site, notas de aula, capítulo 3, tá? E as tarefas, para entregar no dia 9, são a lista 4, exercício 1, e a lista 3, perdão, o exercício 3 da aula 3, que é a aula que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Antes de finalizar, pergunto se alguém tem mais alguma dúvida, se gostaria de fazer algum comentário. Todo esse material eu vou passar para vocês por e-mail, tá? Sobre as tarefas e tudo mais. Bom, se não tem... A importância do volume de controle variável. É que, assim, muitas vezes o volume de controle não tem como. Muitas vezes ele tem a sua forma variável. Um exemplo, às vezes eu posso estar trabalhando com uma bexiga, né, um balão de gás. Ele vai enquanto o fluido está sendo transferido para o seu interior, né, ele está se deformando, né? Ele tem uma deformação. O trabalho que essa superfície desse balão faz contra a atmosfera, né, ou digamos, se eu quiser calcular, por exemplo, a tensão, né, que está sendo, digamos que as fibras desse material estão sendo submetidas, né, muitas vezes eu preciso considerar a deformação do volume de controle, tá? É um exemplo, né? Se eu pego, por exemplo, um motor de combustão interna, motor ciclo Otto, por exemplo, motor a gasolina ou a etanol, né, ali você tem, né, por exemplo, o cilindro, né, e você tem o pistão se movimentando, digamos, considere o percurso, por exemplo, da combustão, né? No início, né, você está no ponto morto superior, né? O pistão está lá, próximo ali da superfície do pistão, está próxima da vela, né? Ali onde vai ocorrer a centelha, né?
E aí ocorre a centelha, né, e ocorre toda essa conversão de energia química em energia térmica, né, lá no cabeçote do motor, né, e aí esse pistão ele é propulsionado em direção ao seu ponto morto inferior, né. Ali você tem um volume de controle, entendeu, em plena deformação, entendeu, em plena deformação. Para você realmente analisar com detalhe, na medida do possível, porque não esqueça que a abordagem integral é uma abordagem já, por definição, simplificada do problema, né. Mas, digamos, uma forma de você, digamos, analisar realmente com um pouco mais de detalhe todo o problema é através de um volume de controle deformável, né? Ele passa por um volume muito pequeno, quando o pistão está no ponto morto superior, até um volume muito grande, quando o pistão se encontra no ponto morto inferior, né? Lá no motor, né? É um outro exemplo, tá? Então, assim, tem situações em que o volume de controle, que é importante, que é manter o volume de controle deformável para você conseguir equacionar o problema adequadamente. Note o exercício resolvido que vocês têm no material de vocês, que é esse aqui, ó, esse exercício é resolvido, ó, aqui. Note que você obtém uma expressão muito interessante aqui, olha, no final, que é a equação 3.8, ó, para a vazão mássica em função, né, em função da derivada, né, da variação do nível de água no tempo, né, usando essa abordagem de forma bastante tranquila, né. Então, assim, dá uma olhada nesse exercício resolvido para começo de conversa, né? E qualquer dúvida, vocês me perguntam na quinta-feira, dúvida a mais, tá? Então, pessoal, eu vou me despedir, tá? Daqui a pouco eu tenho que dar 2 horas de aula para graduação. Então, a gente se encontra na quinta-feira, tá? Lembrando que na quinta-feira é às 10 horas, né, nosso encontro, e é mais rápido. É uma coisa para a gente fazer em 10, 15 minutos, de preferência, né? Tragam dúvidas, né, a respeito da disciplina dessa semana, né, que é Teorema do Transporte de Reynolds e Equação da Conservação da Massa Integral. Combinado, pessoal? Então, bom dia a todos, bons estudos.